5 de maio de 2000. Onel de Guzmán, um estudante universitário de Manila, Filipinas, criou e lançou a primeira pandemia global de vírus de computador que interrompeu as operações de empresas e agências governamentais em todo o mundo, desde a Ford até o Pentágono, CIA e o Parlamento Britânico. Estimou-se que tenha causado danos entre 5,5 a 8,7 bilhões em todo o mundo. No episódio de hoje, falaremos sobre o que é considerado um dos vírus mais poderosos de todos os tempos, o vírus de computador Love Letter for You, também conhecido como vírus I Love You ou vírus do amor. Seja bem-vindo, meu nome é Manuel Neto e você está em meu canal. O que é um vírus de computador? Assim como a gripe ou qualquer outro vírus biológico, um vírus de computador é projetado para se espalhar de hospedeiro para hospedeiro e tem a capacidade de se replicar. Em termos mais técnicos, um vírus de computador é um tipo de código ou programa malicioso escrito para alterar a forma como o computador opera e é projetado para se espalhar de um computador para outro. Eles se espalham quando o software ou o documento aos quais estão anexados são transferidos de um computador para outro usando uma rede, um disco, métodos de compartilhamento de arquivos ou através de anexos de e-mail infectados. Como estaremos falando especificamente sobre o vírus I Love You, é importante observar que, embora seja comumente referido como um vírus de computador, é mais especificamente um worm. A principal diferença entre um vírus e um worm está na forma como a infecção se espalha. Um vírus requer um arquivo hospedeiro para ser ativado para que a infecção se estabeleça, e cópias adicionais desse hospedeiro precisam ser ativadas em cada computador que é infectado a partir de então. Enquanto isso, um worm pode usar um arquivo ou programa para se infiltrar no seu computador. Mas uma vez dentro do sistema, ele pode se espalhar sem um arquivo hospedeiro e sem interação humana. Para os fins deste vídeo, continuaremos a chamar o I Love You de vírus, já que os worms são uma subclasse de vírus. E o que é esse vírus I Love You? Em 5 de maio de 2000, usuários de computadores Windows começaram a receber um e-mail com uma linha de assunto I Love You, um anexo Love Letter for You e a mensagem, por favor, verifique a carta de amor anexada vinda de mim. Quando abriram o que parecia ser um arquivo de texto, o vírus rapidamente assumiu o controle, enviando cópias de si mesmo para todos na lista de endereço de e-mail do destinatário. Temos que lembrar que isso aconteceu em 2000. Enquanto hoje em dia a maioria das pessoas ficaria muito suspeita de um e-mail assim, naquela época muitos usuários estavam intrigados e abriam os e-mails, espalhando ainda mais o vírus. Muitas pessoas também não tinham nenhum software de segurança na época, e mesmo aqueles que tinham só atualizavam as assinaturas de vírus conhecidas uma vez por mês. A internet era relativamente nova e a maioria dos usuários não percebia que um e-mail poderia ser tão perigoso. Como o vírus usava listas de e-mail como fontes de alvos, as mensagens muitas vezes pareciam vir de conhecidos e, portanto, eram frequentemente consideradas seguras, incentivando ainda mais a abertura delas. Não ajudava que a extensão do arquivo .vbs ficasse oculta por padrão nas máquinas Windows, então um arquivo chamado como neste caso loveletterforyou.txt.vbs parecia ser um documento de texto, já que a última extensão de arquivo não era exibida. Apenas alguns usuários em cada local precisavam acessar o anexo para gerar milhões de mensagens adicionais que paralisavam os sistemas de e-mail e sobrecarregavam milhões de arquivos em cada rede sucessiva. As mensagens geradas nas Filipinas começaram a se espalhar para o oeste através dos sistemas de e-mail corporativos. De Hong Kong, onde o vírus prejudicou as comunicações e devastou os sistemas de arquivos de bancos de investimentos e empresas de relações públicas, o Lovebug continuou sua disseminação para o oeste, à medida que o expediente de trabalho de 5 de maio começava. Em 5 horas, o vírus I Love You se espalhou pela Ásia, Europa e América do Norte. Pouco tempo depois do início dos negócios em 5 de maio, a Câmara dos Comuns do Reino Unido teve que tirar seus servidores de e-mail sobrecarregados do ar, assim como a Ford Motor Company e até a Microsoft, cujo software Outlook era o principal meio de propagação do vírus. Mesmo que os Estados Unidos tivessem um aviso prévio, o vírus se espalhou tão rapidamente lá também, pois quase todos pareciam aparentemente incapazes de resistir à abertura de uma carta de amor. Dentro do Pentágono, o vírus atingiu a lista de envio do Comando das Forças do Exército dos Estados Unidos, com 50 mil assinantes. A partir daí, quase todas as principais bases militares do país tiveram seus serviços de e-mail paralisados e fora do ar por horas, enquanto o problema era resolvido. Para se protegerem, o Pentágono, a CIA, o Parlamento Britânico e a maioria das grandes corporações decidiram fechar completamente seus sistemas de e-mail. Acredita-se que mais de 45 milhões de PCs com Windows foram afetados. Posteriormente, estimou-se que o surto tenha causado danos de até quase 10 bilhões em todo o mundo, com uma estimativa de custo de 15 bilhões para remover o worm.
Os danos citados foram principalmente o tempo e esforço gastos para se livrar da infecção e recuperar arquivos de backup. Na época, foi um dos desastres relacionados a computadores mais destrutivos do mundo. O vírus I Love You foi tão eficaz que detinha o recorde mundial do Guinness como o vírus mais virulento de todos os tempos. Como o vírus I Love You foi corrigido? Sem os servidores para enviar informações e o autor do vírus nunca sendo capaz de acessar o que foi enviado ao servidor, ou pelo menos agir sobre isso, o I Love You se tornou puramente um motor do caos e destruição. Ele passou pelas caixas de entrada de e-mails ao redor do mundo e apagou arquivos, embora não tenha realmente cumprido o propósito aparentemente original de extrair senhas. As empresas de antivírus começaram lentamente a disponibilizar correções, contendo os danos e permitindo que as empresas voltassem a operar online. Tanto a correção técnica quanto a primeira quebra no caso ocorreram rapidamente porque, apesar de sua rápida disseminação ao redor do mundo, o vírus I Love You era programado de maneira desajeitada e não sofisticada. Quem criou o vírus? O vírus começou na vizinhança de Pandacan, em Manila, nas Filipinas, quando Onel de Guzman, um estudante de 24 anos do AMA Computer College, lançou um vírus que ele propôs como parte de sua tese de graduação. Os funcionários da escola compartilharam com a polícia uma tese final rejeitada que Onel havia escrito, a qual continha um código de um programa com uma semelhança surpreendente com o vírus I Love You. Na tese preliminar, ele escreveu que o objetivo de seu programa proposto era obter senhas do Windows e roubar e recuperar a conta de internet do computador da vítima. A questão é que, apesar de todas as evidências descobertas durante a investigação, de Guzman nunca foi processado. As Filipinas, assim como diversos países no virar do milênio, não tinham legislação contra crimes cibernéticos. Embora os legisladores filipinos tenham aprovado rapidamente uma lei criminalizando o hacking logo após o incidente do I Love You, ela não poderia ser aplicada retroativamente. Quando a confusão diminuiu, rumores online afirmaram que de Guzman tinha se mudado para a Alemanha, Áustria ou Estados Unidos. Alguns diziam que ele havia sido recrutado pela Microsoft após o surto. Atualmente, de Guzman passa seu tempo administrando uma loja de reparos de telefones celulares em Manila. Ele diz que se arrepende de ter escrito o vírus e do infame que isso lhe trouxe. Consequências do vírus I Love You. O Love Bug e suas variantes causaram cerca de 10 bilhões em danos, conforme estimado posteriormente pelo FBI. Embora o worm tenha sido em grande parte erradicado, uma cópia ocasionalmente aparece pelos dias de hoje. Até hoje, o vírus I Love You permanece um dos vírus mais abrangentes, atingindo milhões de máquinas em países ao redor do mundo. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou, deixe um gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para novas notificações. Obrigado.